Lucas Tolentino Coelho de Lima, mais conhecido como Lucas Paquetá ou simplesmente Paquetá, é um futebolista brasileiro que atua como meia-campista. Em 2018, ele foi um dos escolhidos para fazer parte da lista de 12 suplentes chamados pelo técnico da seleção brasileira Tite para a disputa da Copa do Mundo de 2018, sendo o mais novo dentre os 35 convocados. Em 2018, atuando pelo Flamengo, recebeu o troféu Bola de Prata da ESPN, o troféu Mesa Redonda da TV Gazeta e o prêmio Craque do Brasileirão, da CBF e Globoesporte.com, ambos como o melhor meia do Campeonato Brasileiro daquele ano. Paquetá é amplamente considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Tem o apelido de Paquetá devido ao bairro onde nasceu, situado na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Paquetá é cria das divisões de base do Flamengo. Ele chegou ao clube aos 8 anos de idade. Porém, teve seu futuro na Gávea ameaçado quando pulou para a categoria seguinte. Franzini, com apenas 1,53 m, aos 15 anos, tinha técnica, mas não conseguia ganhar no corpo de seus adversários. Por isso, precisou fazer um treinamento físico à parte, que lhe fez crescer 27 centímetros em 3 anos. Algo confirmado pelo diretor de futebol da base rubro-negra, Carlos Noval. Em 2016, foi titular da equipe vestindo a camisa 11 da Gávea, na campanha que levou o clube ao título da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, vencendo o Corinthians nos pênaltis, após empate no tempo normal em 2-2. Sendo um dos destaques do Flamengo na competição, ao lado do goleiro Thiago e de Felipe Viseu, Paquetá foi promovido ao elenco profissional do rubro-negro, aonde disputou algumas partidas no Campeonato Carioca. Em 4 de março do mesmo ano, teve seu vínculo renovado, estendido até 2020. Na Copinha, ele marcou 4 gols e foi o vice-artilheiro da equipe. Seu primeiro gol com a camisa rubro-negra foi no dia 19 de fevereiro, quando o Flamengo derrotou o Madureira por 4-0 no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. E foi logo um golaço. O lance foi muito rápido. Paquetá enfiou a bola para Mancoejo, mas o goleiro interceptou o passe na entrada da área e a bola voltou nos pés do jovem de 19 anos, que não pensou duas vezes. Mesmo a 34 metros do gol, Paquetá chutou de primeira, por cobertura para fechar o placar. Com a chegada do técnico Reinaldo Rueda no meio do ano ao comando do clube, em virtude das ausências de Paolo Guerreiro, convocado pela seleção peruana, e Felipe Viseu por conta de lesões, e a saída de Leandro Damião para o Internacional, o técnico optou utilizar Paquetá como um falso 9. Assim foi ganhando mais oportunidades com Rueda no time rubro-negro. Foi atuando como falso 9 que Paquetá fez gols nas finais da Copa do Brasil diante do Cruzeiro no Maracanã, no empate por 1-1, e da Copa Sul-Americana novamente no Maracanã, diante do Independiente, em outro empate em 1-1. Porém, em ambas competições, o rubro-negro carioca acabou sendo derrotado e ficando com o vice-campeonato. Na final da Sul-Americana, ele foi eleito o melhor jogador do Flamengo em campo. Terminou o ano de 2017 sendo ao lado de Juan, um dos destaques da equipe, segundo a torcida, principalmente por sua raça, disposição e entrega em campo durante o ano. Com a saída de Mancoejo para o Cruzeiro, Paquetá assumiu a camisa 11, a mesma que vestia nas categorias de base rubro-negra, e começou o ano de 2018 em alta, sendo um dos protagonistas do time. Mesmo sendo menos badalado que outros jogadores, ele foi o jogador da equipe que mais se destacou no primeiro semestre. Não à toa, foi escolhido o melhor meia-esquerda do Campeonato Carioca, sendo o único representante do Flamengo na seleção do Carioca. Com a saída de Paulo César Carpegiani do comando técnico do Flamengo e a chegada do técnico Maurício Barbieri, Paquetá voltou a atuar na posição de origem, sendo um dos destaques do time no começo do Campeonato Brasileiro, fazendo gols, dando assistências e principalmente por sua versatilidade em campo, muito bem observada pelo mapa de calor do jogador após as partidas. Diante do Internacional, marcou um belo gol após um rebote de uma
uma cobrança de falta realizada por ele mesmo, que contribuiu para o triunfo do Flamengo por 2-0 no Maracanã. O bom futebol apresentado lhe rendeu as primeiras convocações para a seleção brasileira, para os amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador. Se tornou um dos protagonistas do Flamengo ao lado de Everton Ribeiro e Diego Ribas no meio de campo rubro-negro, porém conviveu com altos e baixos durante o meio da temporada, juntamente da má fase que vivia o time, com eliminações na Libertadores, uma queda de rendimento que custou a liderança do Brasileirão e, por fim, a eliminação na Copa do Brasil, que culminaram na demissão de Maurício Barbieri do cargo de treinador. Com a chegada de Dorival Júnior na reta final da temporada, Paquetá voltou a ser decisivo para o rubro-negro. Logo na estreia do novo técnico, Paquetá marcou 2 gols diante do Corinthians, na vitória por 3-0 em plena Arena Corinthians. Essa que foi a primeira vitória do time carioca no estádio do time paulista. Se despediu do Flamengo e da torcida diante do Atlético Paranaense no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Paquetá não teve uma partida de destaque. Apesar da derrota por 2-1, o rubro-negro sagrou-se vice-campeão da competição. Ao fim do jogo, Paquetá não escondeu a emoção de estar deixando o clube após 12 anos. Terminou sua passagem com 96 jogos disputados e 18 gols marcados. Com boas atuações com a camisa do Flamengo, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro, Paquetá começou a ser especulado no futebol italiano, tendo Milan e Juventus como os principais interessados em sua contratação. Também foi especulado no Barcelona e no Paris Saint-Germain, onde haviam conversas adiantadas para a sua aquisição. No dia 10 de outubro, o Milan atravessou as negociações com o time francês e fechou a contratação do meia pelas próximas 5 temporadas, por cerca de 35 milhões de euros na época. Lucas Paquetá foi vendido ao Milan por 35 milhões de euros, mais bônus por premiação. O Flamengo recebeu 70% do valor, montante que detém dos direitos econômicos do Camisa 11, ou seja, cerca de 25 milhões de euros. Os outros 30% são divididos entre o jogador e a Brasil Soccer, empresa que faz a gestão de carreira. Se apresentou ao clube rossoneiro em janeiro de 2019, após o fim da temporada do Brasileiro. Paquetá escolheu vestir a camisa 39, justificando por ter sido seu primeiro número quando subiu ao profissional do Flamengo em 2016. Paquetá marcou seu primeiro gol pelo Milan em sua 7ª partida pelo clube, no dia 10 de fevereiro de 2019, em jogo contra o Cagliari, no San Siro, jogo em que seu time venceu por 3-0. Em sua comemoração, Paquetá ficou emocionado e homenageou vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo. No dia 30 de setembro de 2020, após passagem apagada pelo Milan, Paquetá foi anunciado como novo reforço do Lyon até 2025. Marcou seu primeiro gol pelo Lyon na vitória por 3-0 sobre o Nantes, na 17ª rodada da Ligue 1. Após temporada de destaque pelo Lyon, Paquetá foi selecionado para a seleção da Ligue 1 de 2020-2021. Após a saída de Depay para o Barcelona, Paquetá, que antes era o camisa 12, passou a ser o camisa 10 do Lyon. Fez o gol do Lyon na derrota por 2-1 para o Paris Saint-Germain na 6ª rodada da Ligue 1, em 19 de setembro. Em 22 de setembro, fez um dos gols da vitória de 3-1 sobre o Troyek, na 7ª rodada da Ligue 1, chegando a 4 gols e se tornando um dos artilheiros da competição, tendo ainda seu nome cantado pela torcida do Lyon. Em outubro de 2016, Paquetá ajudou a seleção a conquistar o torneio quadrangular de seleções, onde marcou seu primeiro gol com a amarelinha. Em janeiro de 2017, Paquetá foi convocado para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 daquele ano, ao lado de seus companheiros do Flamengo, Felipe Viseu e Matheus Sávio. Em 2016, Paquetá foi um dos 7 jogadores escolhidos pelo técnico Rogério Micali para auxiliar na preparação da seleção para os Jogos Olímpicos daquele ano. Em 25 de maio de 2018, ele foi um dos escolhidos para fazer parte da lista de 12 suplentes chamados por Tite para a disputa da Copa do Mundo de 2018, sendo o mais novo dentre os 35 convocados. Em 17 de
agosto de 2018, ele foi convocado pelo técnico Tite, na primeira convocação feita pelo mesmo pós-Copa, para defender a seleção brasileira para os amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador. Sua estreia pela seleção aconteceu na partida contra os Estados Unidos, no dia 7 de setembro de 2018. Lucas Paquetá marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira no empate de 1-1 em um amistoso contra o Panamá, no dia 23 de março de 2019. Foi convocado no dia 17 de maio de 2019 pelo técnico Tite para a disputa da Copa América de 2019, onde sagrou-se campeão do torneio continental, sendo esse seu primeiro título pela seleção. Estreou na competição nas quartas de final contra o Paraguai. Em 14 de maio de 2021, foi convocado para o primeiro dos 2 jogos da seleção no ano, contra o Equador e Paraguai, nos dias 4 e 8 de junho, respectivamente, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Foi o autor do gol da vitória de 1-0 sobre o Chile, nas quartas de final da Copa América, ajudando a seleção a se classificar para a semifinal da competição. No jogo seguinte da Copa América, a semifinal contra o Peru, Paquetá foi mais uma vez decisivo ao marcar o gol da vitória de 1-0 e ajudar o Brasil a ir para a 9ª final das últimas 14 Copas Américas disputadas. Em sua carreira, conquistou os seguintes títulos: pelo Flamengo, o Campeonato Carioca de 2017, pela Seleção Brasileira, a Copa América de 2019, pelas categorias de base do Flamengo, o Torneio Otávio Pinto Guimarães de 2014, o Campeonato Carioca Sub-20 em 2015 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016. Pela Seleção Brasileira, o Torneio Quadrangular das Seleções Sub-20 em 2016. Como prêmios individuais, conquistou a seleção da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, a seleção do Campeonato Carioca pela FERJ de 2018, seleção Vavel do Campeonato Carioca de 2018, seleção R7 do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2018, troféu Bola de Prata e ESPN, melhor meia do Campeonato Brasileiro de 2018, troféu Mesa Redonda da TV Gazeta, melhor meia do Campeonato Brasileiro de 2018, prêmio Craque do Brasileirão, melhor meia do Brasileirão de 2018, seleção Foot States do Campeonato Brasileiro de 2018, melhor meia, seleção Cartola Futebol Clube do Campeonato Brasileiro de 2018, melhor meia, seleção da Ligue 1 2020-2021 e melhor jogador estrangeiro da Ligue 1 2021-2022. Se você gostou desse vídeo e quer saber de outras joias que saíram do Flamengo e estão brilhando pela Europa, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e sobre jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra!